Treinar sem personal provavelmente é treinar do tipo fofo. Treinar do tipo fofo. Treinar fofo, fofista, fofão, fofovski, enfim. Vai pro fiofó quem acha que treinar sem personal vai aumentar ainda mais os resultados. Por quê? Porque uma das justificativas, segundo a literatura, é que alguns indivíduos, para não dizer praticamente a grande maioria, não conseguem manter as cargas que provavelmente suportariam. Mas isso eu vou falar somente depois da vinheta. Então roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I beat, I get a kick it feet it like. Let me get a beat, I kick it funky like. O termo treino fofo talvez justifica um treino que seja abaixo da capacidade que o indivíduo conseguiria treinar de uma maneira mais eficiente. Eu não vou dizer que treinar o máximo, porque só menos de 4% das pessoas fazem esse tipo de treino e de fato exercem a capacidade máxima que eles possuem numa musculação. Mas em se tratando das evidências, a média é que indivíduos que colocam uma carga para se fazer 8 repetições, em tese, que acreditam que essa carga para 8 repetições seria o quanto eles suportariam, tendem a subestimar essa carga em aproximadamente 20 a 30%. Ou seja, treinam menos do que eles conseguiriam treinar ou treinam com menos intensidade do que eles poderiam estar realizando. E isso é bem interessante por quê? Porque quanto mais sozinho esse indivíduo estiver, maior as chances, quanto menor for a possibilidade de se treinar com personal ou com alguém que de fato sinalize ou incentive ou motive esse indivíduo a estar de fato explorando um pouco mais as suas capacidades, provavelmente mais ele vai aumentar as chances de treinar fofo. Talvez até mesmo por insegurança ou medo de ir até de fato o máximo possível no treinamento, às vezes com medo de se machucar, ou até mesmo com medo de não conseguir manter de fato a carga que ele suporta. Isso pode justificar muitas vezes essa redução, essa condição de cargas subestimadas. Então, de uma maneira geral, é importante que nós tenhamos em mente que existem algumas estratégias bem válidas para estar de fato explorando essa capacidade dos alunos. Uma delas é o feedback verbal. O feedback verbal é algo muito interessante, validado na literatura, como até mesmo um ergogênico psicológico. O que significa um ergogênico? Ergogênico é todo agente, substância ou até mesmo condição capaz de aumentar a performance numa dada tarefa, seja ela motora ou até mesmo intelectual. Então, se a gente for pensar que a música ela tem um efeito ergogênico, a gente vai caracterizar essa música como um ergogênico psicológico. E, de fato, alguns estudos sugerem que músicas que você gosta de escutar e que estejam acima de 140 BPMs tendem a aumentar a efetividade e a conexão com aquela atividade, aumentando a performance. Quando a gente está falando em incentivo verbal, alguns estudos sugerem que o feedback ele é um importante aliado no treinador ou de qualquer pessoa, até mesmo para lembrar esse indivíduo de manter muitas vezes uma musculatura acessória, uma musculatura de sinergista que vai ajudar a musculatura principal naquele movimento, ou uma musculatura de estabilização que vai manter, por exemplo, a coluna vertebral bem protegida, muitas vezes pelo um componente de consciência corporal, no qual essas musculaturas, que não são as principais durante o movimento, precisam ser também paralelamente acionadas, pode ser que esse indivíduo perca um pouquinho esse drive, né, essa conexão, essa consciência, essa ativação paralela dessas musculaturas durante o movimento. E ao ser reforçado por um profissional, ou até mesmo o toque, né, encostar nessa musculatura, falar, ó, ativa, junta aqui a escápula,
né. Então isso auxilia muito, ativa o abdômen, né, contrai esse abdômen, fica mais ereto, cuidado com essa postura. Isso tem de fato uma consolidação, uma validação na literatura que comprova que esses aspectos são muito interessantes, esses componentes são muito interessantes para que cada vez mais esse indivíduo não perca as possibilidades de treino ou até mesmo ele mantenha sempre o tempo sob tensão muscular dessa contração, mesmo nessas musculaturas acessórias contraídas, e isso aumente o tônus, né, o tônus muscular, aumente a tensegridade entre as articulações, entre a conexão, a destabilização entre as musculaturas, enfim, isso vai auxiliar muito o indivíduo, mas principalmente vai fazer com que esse indivíduo mantenha tanta motivação quanto também mantenha a atenção e a efetividade dessas contrações durante o movimento. Independente do que eu estou falando em relação às musculaturas estabilizadoras ou às musculaturas sinergistas, quando a gente está falando das musculaturas agonistas, pode ser que esse indivíduo ele ainda não treinou de fato um treino máximo, ou ele não chegou talvez em condições ótimas para que ele explore esse potencial todo. O que que a gente chama de condições ótimas? Uma noite muito bem dormida, ou até mesmo uma semana inteira muito bem descansada, muito bem treinada, muito bem recuperada, muito bem alimentada, muito bem funcional, né? Ou seja, teu corpo está funcional, você consegue manter uma linearidade no seu trabalho, nas suas tarefas escolares. E isso demonstra, talvez, que você manteve de fato um estímulo recuperação ótimo. Então, pode ser que nessas condições, necessariamente um dia, o treinador vire para o aluno e fala: Ó, hoje a gente vai treinar tentando explorar o seu máximo. Tá? Por quê? Porque você recuperou muito bem, você está muito bem comido, oh, comido não, você está muito bem alimentado, e provavelmente você vai estar muito bem recuperado para a gente de fato ir até o máximo num treino, e o aluno ou aquele indivíduo que vai ter aquela experiência necessariamente sentir o que é ir até o máximo. Isso é muito legal. Porque nós temos ferramentas como a ferramenta de percepção de esforço, no qual eu percebo quanto o treino foi cansativo ou não, foi um esforço para mim, que as pessoas não identificar o que é uma sensação de 10, ou seja, uma sensação de extremo fadiga, extremo cansaço, extrema condição máxima do treinamento, por ela não vivenciar isso, né? Ou seja, ter náusea, ter necessariamente que deitar no chão, ou até mesmo fazer com que identificar que as musculaturas fiquem tremendo, enfim. Isso é uma condição muito legal para identificar de fato o que, que seria uma carga máxima ou um treino máximo. E aí, por não vivenciar isso, provavelmente, ao achar que um treino foi 8, 9 de cansaço, de esforço, né, numa escala que vai até 10, pode ser que esse indivíduo nunca de fato saiba o que é um 10, e quando provavelmente ele diz 8, na verdade, provavelmente ele ia ser um 6, um 7. E isso, do ponto de vista de treinamento, faz muita diferença. Então, de uma maneira geral, os estudos têm mostrado que, além da grande maioria das pessoas realmente não treinar em condições máximas, até mesmo porque não tem condições ótimas de recuperação, é um indivíduo que vive sob efeito de cafeína, de pré-treino, não dorme adequadamente, está sempre estressado, intestino preso, reativo, enfim. Mas, de uma maneira geral, né, isso define um pouquinho do que talvez pessoas que se consideram muito bem treinadas, de fato não são, e muito provavelmente estão subestimando a carga, achando que essa carga é uma carga máxima, quando na verdade está 20 a 30% abaixo da capacidade máxima. Gostou desse vídeo? Não deixe de curtir, compartilhe aqui e comente o que você achou desse vídeo, quais são as suas dúvidas. Você vai
até a falha, você vai até o máximo, você consegue manter um volume estabelecido naquele treino. Aí, de fato, você sabe o que é um treino máximo, você já chegou numa condição de treinamento com vontade de vomitar, náusea, até mesmo ter que ficar deitado ao invés de sentar. Enfim, fala pra mim, coloca aqui nos comentários, vamos discutir isso. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it like. Let me get a beat, I kick it funky like feet.